aqui, pra gente iniciar nossa live da madrugada já. Tá feliz, irmão Anderson? Glória a Deus, nós também estamos felizes aqui. Para quem não sabe, que o irmão Anderson se batizou esse final de semana, viu, meus irmãos? Foi uma bênção. Ele tinha comentado que ia se batizar e eu tava só ontem, ainda me lembrei dele, né? Como é que será que foi o batismo do irmão, né? Glória a Deus. Sabe, meus irmãos, que aproveitando para falar, juntando com essa palavra aqui que eu trouxe para nós hoje, um dia antes do meu batismo, eu e minha esposa, a gente se batizou junto, né? Um dia antes do nosso batismo, olha, o inimigo atacou em casa, viu? Foi feia a coisa. Mas graças a Deus ele atacou, mas não conseguiu vencer, né? Porque Deus já tinha um plano com a nossa vida, mas ele tentou. Ele tentou e ele não quer perder, né? Não quer perder. Ele não quer que as pessoas se batizem, entreguem a vida para Jesus, né? O inimigo não quer. Então, um dia antes do nosso batismo aqui, bom para vocês terem uma ideia, o nosso batismo era domingo e aí tinha culto sábado. Eu nem no culto fui sábado, para vocês terem uma noção. Mas a minha esposa foi sozinha. Ela foi sozinha e disse que quando estava indo... Foi sozinha não, foi com meu filho, né? E ela conta que quando ela estava indo pro culto, ela sentia que a direção do carro puxava para um lado, assim, ó, pro meio da rua. Meus irmãos, a coisa é séria. Não é brincadeira, não. Mas graças a Deus ela chegou no culto lá e os irmãos ali oraram por nós, a gente conversou e tal e Deus ganhou essa, mais essa. Deus já ia ganhar, né? Mas é só para vocês verem como o mundo espiritual trabalha contra a gente, né? Como o inimigo trabalha contra a gente, né? Não o mundo espiritual em si. Mas o inimigo, ele fica bem louco, né? Com a gente. Por isso que eu botei o nome da palavra aqui de não pare. Amém, meus irmãos? Já vamos entender por quê. Vamos orar então para iniciar nossa live e logo aqui vamos conversar mais um pouco sobre isso. Amém? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, eu te agradeço por mais um dia. Te peço, meu Senhor, primeiramente perdão pelos meus erros e pecados, Pai, pelas coisas que não te agradaram, que não deixou seu coração feliz. Pai, em nome de Jesus, eu entrego essa live aqui nas tuas mãos. Te peço, ó Deus, que o teu Espírito Santo seja quem fale ao nosso coração e não o homem. Pai, eu não quero estragar a tua mensagem, me usa apenas como um canal de bênção, para que nós todos aqui sejamos abençoados com a tua santa e gloriosa palavra. Eu repreendo agora em nome de Jesus toda contrariedade, toda opressão contra essa palavra, toda opressão contra a nossa vida e contra as coisas que o Senhor deseja realizar no meio de nós. Em nome de Jesus, eu declaro a bênção sobre essa live e que seja uma palavra abençoada e que nós possamos sair daqui mais abençoados do que chegamos. Para a tua honra e glória, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, compartilhe essa live aí se você sabe de alguém que possa estar agora acordado nesse momento com insônia, talvez. Compartilha com essa pessoa aí. Pode ser que Deus queira falar com ela, né? Assim como ele está falando com nós aqui. Não vamos ser egoístas. Ficar com a palavra só para nós. Amém, meus irmãos? A mensagem que eu gostaria de compartilhar hoje se encontra no livro de Lucas. Lucas, capítulo 10. E ela diz assim, não pare, né? Como eu já havia comentado no começo ali, para quem está chegando agora, eu comentava que um dia antes de eu ir me batizar nas águas, nós sofremos um ataque do inimigo na nossa casa. E tanto é que eu quase nem fui me batizar. Mas Deus já tinha um plano para que eu fosse me batizar. E tanto é que a minha esposa estava indo para o culto um dia antes, né? O culto era no sábado, o batismo era domingo. E a direção do carro puxava para um lado, assim. Então, o inimigo, ele não gosta da gente. Não adianta, meus irmãos. Ele não gosta da gente, tá? Mas nós não devemos parar de fazer aquilo que estamos fazendo. Não devemos desistir, né? Eu não desisti de me batizar. O Deus já tinha um plano comigo ali naquele momento. No outro dia, Deus falou com nós, né? Os irmãos oraram por a gente foi se batizar e deu tudo certo. Mas
O inimigo não gosta de você, o inimigo não gosta de mim. Porque nós somos filhos de Deus. Porque nós somos luz no mundo, somos sal da terra. E tudo que o inimigo quer, às vezes, é nos envergonhar na frente das pessoas que olham pra gente sabendo que somos filhos de Deus. Então o inimigo ele vem causando situações, ele vem sussurrando coisas aos nossos ouvidos, ele vem ao derredor, como a Bíblia fala, e vai tentando infiltrar pessoas na nossa vida, na nossa casa, no nosso cotidiano, no nosso trabalho, para que a gente perca o foco de andar conforme a palavra de Deus. E infelizmente, às vezes ele consegue. Infelizmente, às vezes ele consegue. Porque somos falhos, né, meus irmãos? Somos falhos, né? Não somos totalmente espirituais, porque ainda estamos morando aqui na Terra. Então, o nosso homem carnal, pecaminoso, desde a sua origem adâmica, ele tende para as coisas do mal. Então, o inimigo se aproveita dessas situações para lançar ali uma isca, e às vezes a gente acaba mordendo. E quando a gente vai perceber, a gente olha assim e começa a entender, a lembrar tudo o que aconteceu numa situação específica, talvez, né? E a gente começa a ver assim, nossa, olha como é que eu não vi isso na hora. O inimigo traçou um plano para mim fazer coisas que não agradam a Deus, no caso, né? E ele foi fazendo isso, fazendo aquilo, e aí a gente vai entendendo, vai lembrando e vai encaixando ali as peças do quebra-cabeça e vai vendo que a gente caiu na cilada. Mas estamos aqui justamente porque somos falhos e precisamos de Jesus e precisamos da sua palavra para que a gente seja fortalecido, talvez naquele momento em que a gente fez alguma coisa que não agradou a Deus, que hoje a gente possa pedir perdão para Deus, que hoje Deus ele possa nos ajudar, né? Que ele possa nos ajudar a vencer na próxima vez, a entender, a perceber na próxima vez, antecipadamente, a situação que está acontecendo, que é um plano do inimigo contra a nossa vida, né? Porque ele não gosta de nós, porque nós somos luz, né? O irmão botou aqui, ó, ontem a palavra na igreja foi que somos o sal da terra e onde chegar será a luz. Viu só? Deus está confirmando aqui que realmente é isso que ele quer falar. E preguei a palavra de Deus. Glória a Deus, meus irmãos. É isso aí. Glória a Deus, Anderson. Então, meus irmãos, eu queria pegar ali o Lucas capítulo 10, tá? Versículo 17. Diz assim: E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se sujeitam. E voltaram os 70. Se eles voltaram, quer dizer que eles foram, né? Então, primeiramente, nós temos que nos colocar à disposição de Deus. Mesmo sabendo que o inimigo ele não gosta da gente, mesmo sabendo que as trevas elas vão lutar contra a gente, nós temos que nos colocar à disposição de Deus, porque a gente vê que quando eles voltaram com alegria, dizendo: até, ó Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Ou seja, quando estamos nos colocando à disposição de Deus, não existe demônio que não vai se sujeitar ao nome de Jesus. Não existe situação aonde nós não vamos vencer pelo nome de Jesus. Por mais que sejamos falhos, por mais que falhamos numa situação ou falhamos numa outra, não é por isso que nós devemos deixar de fazer as coisas para Deus. Porque Deus já sabe que somos falhos. Deus, ele conhece nós mesmos muito melhor do que a gente. Então ele sabe da nossa dificuldade, sabe da nossa
falta de capacidade para certas coisas, Ele sabe da nossa falha, Ele sabe da natureza carnal que temos em nós ainda. Mas, como os discípulos falaram aqui, Senhor, pelo Teu nome, quando nós fizemos algo para Deus, a gente faz em nome de Jesus, não é em nosso nome. Amém, meus irmãos? Então nós não devemos parar com aquilo que estamos fazendo. Eu não devo parar de fazer as lives aqui, por exemplo, porque eu falhei com Deus ontem. Pois Deus já sabe que eu sou falho. O que importa é eu reconhecer que eu sou falho, dobrar o joelho e pedir perdão para Deus. E não parar com aquilo que Deus está querendo que eu faça, pois eu faço aqui as coisas no nome de Jesus, não é no meu. Eu prego Jesus aqui, não prego o meu nome. Então, por mais que exista uma falta de capacidade minha, por mais que existam coisas que eu não sou capaz de fazer, quando eu faço no nome de Jesus, a responsabilidade de fazer dar certo é dele, não é minha. Então a minha capacidade ou a minha falta de capacidade, ela não vale nada nesse momento, pois é o nome de Jesus que tem o poder, e não o meu nome, ou a minha capacidade, ou os meus talentos, ou coisa do tipo. Amém, meus irmãos? Versículo 18, diz assim, ó, e disse-lhes, eu via Satanás como o raio cair do céu. O inimigo não resiste ao nome de Jesus. Não adianta, meus irmãos. O inimigo não resiste ao nome de Jesus. Nós temos que confiar nisso que a palavra de Deus ela nos diz. Nós não podemos andar temerosos, nós não podemos andar com medo, pois a palavra fala que nós ganhamos um espírito de ousadia, um espírito de intrepidez. Nós devemos lutar e guerrear contra as trevas. Sabe que esses dias uma pessoa me perguntou assim, como que está sendo o ataque? E eu disse, como assim o ataque? Não, porque agora tu tá ali, né, fazendo as lives e tal, e tu tá indo contra as trevas, como tá indo o ataque? E eu não cheguei a responder essa pergunta para ele, porque na hora que eu ia responder, chegou gente no ambiente ali. Mas depois eu fiquei pensando nisso. Realmente tem mais ataque, com certeza tem, né? Mas a palavra diz assim, ó, quanto mais é dado, mais é cobrado. Só que veja bem, quanto mais é dado, mais é cobrado. Primeiro fala que é dado, depois é cobrado. Então, quando eu me coloco à disposição de Deus para fazer algo, eu vou ser cobrado por Deus, mas primeiro vai ser me dado algo. Lembra da parábola dos talentos? Se eu multiplicar 1, eu vou ganhar 2. Se eu ganhar 2, se eu multiplicar 2, eu vou ganhar 4. E à medida que eu vou ganhando mais talentos, eu vou ganhando mais responsabilidade, eu vou sendo mais cobrado, mas eu vou ganhando mais unção de Deus para fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Conforme o nível da missão que Deus das missões que Deus vai me dando para concluir o propósito final da minha caminhada aqui na Terra, conforme o nível das missões, Deus vai dando mais unção. Deus vai dando mais vai dando mais sabedoria. Até eu disse para ele assim, eu não sei como é que eu vou te responder isso sem parecer soberbo. Então não é querer ser soberbo, né, meus irmãos? É apenas quem estava na live da semana passada sobre que a gente falou sobre a parábola dos talentos. Sei que tem irmãos aqui que estavam lá. Vai entender um pouco melhor. Então, primeiro é dado, depois é cobrado. A Bíblia que fala isso. Deus vai dando as armaduras, isso, exatamente, meu irmão. Deus vai dando as armaduras, isso aí. Conforme a batalha que Deus tem ali pra gente ali na frente, Deus vai colocando as armaduras para nós. E se a batalha aumenta, a armadura aumenta. Não é verdade, meu irmão? Então, meus irmãos, primeiro é dado, depois é cobrado. Porque ao nome de Jesus, todos os demônios se submetem. Como diz no versículo 18, e disse-lhes, eu via Satanás, Jesus falou para eles, né? Eu via Satanás como um raio cair do céu. E assim Jesus olha para a gente hoje, quando a gente usa o poder do nome de Jesus para quebrar
toda a intenção das trevas contra a nossa vida, Jesus também vê Satanás cair do céu como um raio. Jesus vê os demônios indo embora, correndo de perto da gente. E aí ele fica olhando lá de cima. Sabe quando Deus falava de Jesus assim, ó, esse é meu filho amado, de quem eu me comprazo. Deus também olha para nós e fala assim, ó, esse é meu filho amado, de quem eu me comprazo. Porque ele está usando o poder que eu dei para eles, para expulsar esses demôniozinhos aí de nada. Amém, meus irmãos? Isso é batalha espiritual. Existe nesse momento aqui, porque eu sinto agora no meu corpo físico o mundo espiritual trabalhando contra essa palavra aqui agora, porque o inimigo não quer que a gente fale disso, pois ele já é um derrotado. A Bíblia fala que ele já está derrotado e que é maior o que está em nós do que está no mundo. E nós usamos o nome de Jesus. De Jesus. Estou falando isso agora, pois sinto a batalha espiritual acontecendo agora, meus irmãos. Amém? E é muito sério. Mas Deus está aqui falando com a gente. Que Ele nos dá, como o irmão disse ali, a armadura maior. Ele nos capacita a cada batalha que vamos ali guerrear. Por mais que seja aos olhos naturais impossível, mas quando Davi foi enfrentar o gigante, pelo tamanho deles, era impossível que Davi vencesse o gigante. Mas Davi lançou a pedra no gigante. E quem é a pedra na Bíblia? Quem é a rocha na Bíblia? Jesus. Então, Davi lançou o poder de Jesus na testa do gigante. E o gigante caiu por terra. Porque não importava o tamanho do gigante, mas importava o poder que havia na pedra. E a pedra agora, nesse momento, para mim, no meu espírito, simboliza Jesus. Pois Jesus é a rocha. Jesus é a pedra angular que os construtores rejeitaram, aleluias. Mas nós não rejeitamos, e além de não rejeitarmos ela, nós usamos o poder que ela nos dá. Porque o poder não é nosso, o poder é dele, mas nós ganhamos de brinde, de presente, o poder que há na pedra, o poder que há no nome de Jesus. Glória a Deus. Continuando, versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões, e sobre toda a força do inimigo. Jesus está falando aqui, ó. E nada vos fará dano algum. Então, quando a gente entende isso, meus irmãos, nós tomamos posse dessa palavra. Essa palavra aqui é para nós. É para nós que primeiro nos tornamos filhos de Deus. Essa palavra é para nós que primeiro nós nos arrependemos de nossos pecados. Essa palavra ela é para nós que primeiro nós nos sujeitamos às coisas de Deus. Essa palavra é para nós que temos fé, como Davi fez, assim como o irmão comentou ali. Importava a fé em Deus de Davi. Com certeza nós temos fé, essa palavra é para nós que temos fé, na mesma fé que Davi teve, no poder de Deus, porque ele disse assim, ó, eu vou em nome do Senhor. Ele não foi o nome dele lutar contra o gigante, ele foi em nome do Senhor. E o Senhor, que é falado na Bíblia, é o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos. E nós somos o exército do Senhor. Pois se o Senhor é o nosso Senhor, e o Senhor é o Senhor dos exércitos, nós fazemos parte do exército de Deus, do exército do Senhor. Então essa palavra é para nós, esse poder é para nós. Jesus disse que Ele nos daria, que Ele nos deu poder, ó, vos dou poder. Ele não falou assim, ó, eu vos darei poder. Ele falou, vos dou poder. No presente, vos dou poder. Ele não falou assim, ó, eu vou ver se eu vou dar poder para vocês. Não, ele falou, vos dou poder. Para pisar em serpentes, escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Devemos usar o nome de Jesus. Toda
a armadilha do inimigo não vai prosperar contra ao nome de Jesus. Amém, meus irmãos? 20, versículo 20. Mas não vos alegreis porque vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estarem vossos nomes escritos no céu. Mas o principal, meus irmãos, para a nossa vida, o principal objetivo que a gente deve alcançar na nossa vida é a salvação. É a salvação. Porque de nada adianta toda essa palavra aqui, todo esse poder, toda essa autoridade que Deus nos dá, toda a autoridade que Deus nos dá no nome de Jesus, não adianta de nada se nós não formos salvos primeiro. Devemos ser salvos primeiro. Devemos entregar a vida para Jesus. Então, poderemos tomar posse de todas essas bênçãos e palavras e poderes e autoridades que Deus está nos dando aqui, através do nome de Jesus. Não é através da minha capacidade, é através do nome de Jesus. Só que é o seguinte, aqui lá no capítulo 10, eu estava lendo antes, diz assim, o versículo 2 diz assim, ó, grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da ceifa e envie obreiros para a sua colheita. Então nós primeiro, antes de sermos os ceifeiros, nós somos a ceifa. E nós só conseguimos usar o poder do nome de Jesus se nós primeiro deixarmos de ser ceifa para nos tornarmos os ceifeiros. Então, como ceifeiros, nós entramos para o exército de Deus, que é o Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos. E Deus, Ele vai honrar a sua palavra, porque Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai honrar o que diz na sua palavra, que nós pisaremos em serpentes, e nós tomaremos veneno e nada nos fará mal. Nenhum dano nos fará, pois nós estaremos sob a autoridade do nome de Jesus. Então, todo esse poder, essa autoridade em nome de Jesus, nós devemos usar. E nós não devemos parar aquilo que estamos fazendo para Deus. Não pare, meu irmão, minha irmã, de fazer aquilo que você está fazendo para Deus. Eu não digo aqui de fazer coisas apenas na igreja. Eu digo de fazer as coisas que você sabe que são de Deus para a sua vida. Aquelas missões que Deus te deu para fazer, que tu sabe que foi Deus que te deu para fazer. Tu sabe que tem um propósito maior naquilo que tu está fazendo. Não pare de fazer aquilo pelos ataques das trevas. Afinal de contas, se nós temos ataques contra nós, das trevas contra nós, isso é um sinal de que realmente estamos fazendo aquilo que Deus deseja. Um dia eu vi um pastor falando assim, eu terminei o culto e aí veio uma senhora, me pediu, me perguntou assim, pastor, o inimigo não tem levante nenhum contra a minha vida. E por que será? Ela disse assim para ele. Aí ele falou assim, tá, mas o que a senhora faz para Deus? A senhora faz alguma coisa para Deus? Agora a senhora se colocou à disposição de Deus para fazer algo para Ele? Ela disse, não faço nada, só vivo minha vida. Pois então é por isso. Entende, meus irmãos? O inimigo não vai atacar quem está do lado dele, ou quem está em cima do muro. Eu não digo que essa senhora estava do lado do inimigo, mas ela no mínimo em cima do muro estava. Então, por que eu vou atacar alguém que já está do meu lado ou que não está indo contra mim? Então o inimigo vai perder tempo com quem? Com quem está fazendo as coisas para Deus. Esse é o inimigo do inimigo. É de nós que ele não gosta. Então, se nós temos ataques, sofremos alguns levantes, sofremos algumas ciladas, podemos até às vezes cair nelas, mas a maioria a gente não cai. É
sinal de que estamos fazendo aquilo que Deus quer que a gente faça. Então o próprio inimigo, ele nos dá o testemunho de que estamos fazendo as coisas que Deus quer. Porque senão ele não nos atacava. Senão para ele estava tudo certo. Porque quando eu era do mundo, o inimigo não me atacava. Né? Quando eu era das trevas, ele não tinha por que me atacar. Bem pelo contrário, ele me amava. Ele adorava que eu fosse tocar na noite. Ele adorava que eu fosse... que eu usasse drogas, que eu bebesse álcool, que eu cheirasse cocaína, que eu fumasse maconha. Ele adorava. Por que ele ia me atacar? Não tinha porquê, né? Mas agora ele me ataca. Porque agora eu estou aqui, ó, pregando a palavra de Deus. Eu vivo uma vida, procuro levar a vida mais em santidade possível, né? Conforme conforme eu consigo, vamos dizer assim, a capacidade que Deus me dá. Então ele me ataca. Ele me ataca, por quê? Porque eu estou indo contra as trevas. Mas lembra daquilo que eu falei antes. Quanto mais é dado, mais é cobrado. Primeiro é dado, depois é cobrado. Não está ao contrário. Não está escrito assim, ó. Primeiro, tipo assim, eu vou cobrar daquele a quem é o demais. Não está escrito assim. Está escrito a quem mais é dado, depois é cobrado. Primeiro Deus nos dá um talento. Aí ele nos cobra quando a gente multiplica por 2. Depois ele nos dá 2 talentos. Aí ele nos cobra quando a gente multiplica por 4. E assim por diante. Mas a gente vai ganhando mais força até no mundo espiritual. E mais respeito no mundo espiritual. Pois o inimigo vê que a gente usa o poder que a gente tem. Que é o nome de Jesus. Não é o meu nome. Porque o meu nome não vale nada. Mas o nome de Jesus vale tudo. E é pelo nome dele que vencemos todas as batalhas. Amém, meus irmãos? Por isso não pare de fazer aquilo que você está fazendo. Vamos ver aqui os comentários. Tudo acontece com permissão ou com propósito, comentou o irmão Davi aqui. Exatamente. Jesus é bom o tempo todo. Deus vai dando armaduras. É isso aí, meus irmãos. Glórias a Deus. Vamos orar aqui pelo... Vamos orar aqui, irmã. GC Ramos. Vamos orar por ti, tá bom, irmã? Amém, meus irmãos? Amém, irmão Davi? Talvez aí são os planos de Deus, né, pra tua vida, né, meu irmão? Deus às vezes tem que dar uma bagunçada na vida da gente pra colocar a gente onde Ele quer, né? Exatamente. Glórias a Deus. Amém, meus irmãos? Vamos orar então aqui para que Deus possa nos abençoar cada vez mais. E para que essa palavra fique aqui, ó, na tábua do nosso coração. Amém, meus irmãos?